Olha, e se tem gente impressionada com as conversas que Daniel Vorcaro, dono do Master, manteve com altos nomes da República, aparentemente há bem mais para ficar chocado nos celulares dele. Isso porque integrantes da CPMI e do INSS que tiveram acesso à sala-cofre, onde estavam os dados do aparelho do banqueiro, afirmaram que há vídeos íntimos do dono do banco Master e fotos de caciques políticos em momentos de descontração. O próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, admitiu ontem a existência desse material. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, determinou o fechamento da sala-cofre, onde esses dados estavam armazenados, justamente para evitar que conteúdos dessa natureza sejam vazados. Além de, claro, ser um abalo na credibilidade da CPMI se esses dados vazarem, há também a questão óbvia do crime. Estou com um advogado, Eurobento Maciel Filho, para explicar como esses dados podem ser protegidos e o que pode acontecer caso haja um vazamento. Euro, muito obrigado pela tua participação. Olá, Rafael, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Vamos lá. Euro, se esses vídeos íntimos vazam, isso pode prejudicar a CPMI de que forma? Ela pode chegar a perder a validade? Olha, vamos falar por partes, né? Em primeiro lugar, é bom deixar claro que esses vídeos íntimos, essas imagens com políticos, etc e tal, em tese, não tem nada a ver com as investigações que vêm sendo desenvolvidas tanto no bojo do inquérito policial, que tramita no Supremo, como na CPMI do INSS. Pronto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é que a curiosidade popular, às vezes o fato de causar um constrangimento, um vexame maior a quem é averiguado e acusado, justifica, às vezes, essas notícias espetaculares e espetaculosas, no sentido de que, nossa, há vídeos íntimos, nossa, há fotos com políticos. E daí? Né? O crime está em você divulgar esses vídeos íntimos sem a permissão de quem nele aparece. E se for vídeos íntimos de menores de idade, de adolescentes, aí o consentimento até é inválido. Então, a divulgação desses vídeos é um crime por si só. No que diz respeito à foto de políticos, até onde se sabe, não é proibido nesse país você ter amigos. Né? Agora, o que você faz dessas amizades, um lobby, digamos assim, com um viés criminoso, não um lobby propriamente dito, mas um lobby criminoso, isso pode desaguar em outras condutas, em outros ilícitos que precisam ser averiguados. Agora, o fato de ter ali um político num churrasco não quer dizer nada, não é nada. Né? É a curiosidade da sociedade que justifica essas notícias que, no meu modesto sentido, mais atrapalham do que propriamente auxiliam em alguma coisa as investigações até aqui desenvolvidas. Doutor, outros dados do Daniel Vorcaro já haviam sido vazados. Isso fez com que o ministro André Mendonça barrasse o acesso dos parlamentares a eles. Queria saber se o senhor considera que o ministro agiu corretamente. Ah, sim, sem dúvida. Só para o pessoal entender, né? Para quem então nos assiste, nos acompanha entender. Esse termo sala-cofre é algo relativamente novo para muitas pessoas, mas é a construção, a legalização, a própria permissão para uso de um determinado local com essa denominação sala-cofre passa por regras específicas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Existe até uma norma técnica específica que determina como deve ser construída uma sala-cofre, quais as dimensões, o tanto de aço, o que ela deve proteger. Então, a sala-cofre é um estabelecimento, é um local em que deve ser muito bem vigiado, e ele é algo tão, digamos assim, forte sob o ponto de vista estrutural, que ele deve resistir a fogo, a água. Então, no momento em que você coloca um pendrive, um celular, uma informação, um documento, um arquivo digital no interior de uma dessas salas-cofre, né, eu tenho a segurança de que aquilo ali está protegido. Agora, é evidente, por mais que existam regras, por mais que existam uma normatização técnica a respeito de uma sala-cofre, há sempre um pormenor que às vezes foge do normal, foge um pouco do que seria o esperado, que é o ser humano. Então, às vezes, o ser humano é a falha técnica da sala-cofre. Né? Então, nós temos que vigiar bem esse material, porque ele não pode ser divulgado mesmo. É um conteúdo íntimo, ou que está lá, que é de interesse das investigações. Deve tudo ser preservado para que, no momento oportuno, sem alarde, sem espetacularização,
venha aos autos do inquérito e possa, então, as autoridades ali discernir sobre o que melhor deve ser feito com aquela prova. O senhor citou essa falha técnica e é exatamente a minha próxima pergunta. Na verdade, uma dúvida hipotética. Queria saber qual é a diferença entre um parlamentar vazar esses dados íntimos, no caso eles sejam vazados, ou um assessor dele. Eles seriam punidos de forma diferente? Olha, vamos lá. A não ser pela questão do eventual foro privilegiado, que pode alterar, dependendo de quem vaza a questão, mas a proibição do vazamento de dados sigilosos assim determinados pela Justiça, isso configura um crime para quem quer que seja. Então, seja o parlamentar, seja o presidente do Senado, presidente da Câmara, enfim. Quem for responsável pelo vazamento está sujeito a uma apuração criminal. Né? Inclusive, posso até falar em obstrução de justiça, dependendo da forma do que ele quer fazer com isso, se ele está obstruindo a justiça. Posso mencionar, às vezes, até crimes contra a honra da pessoa que tem os dados vazados. Enfim, há crimes específicos também com relação ao vazamento de informações, né, no próprio Código Penal, revelação de sigilo. Então, aí a depender da forma, o objetivo, o dolo, tal, eu posso ter uma gama de crimes, mas a responsabilidade criminal recai sobre aquele que primeiro promove o vazamento e também alcança aqueles que, cientes do sigilo daquela documentação, dão, de certa forma, notoriedade, ou seja, vão adiante e divulgam suas redes sociais, dão andamento ao vazamento, proliferando assim isso para um número indeterminado de pessoas. No que diz respeito à imprensa, especificamente, há na Constituição Federal, né, um artigo específico que garante à imprensa o sigilo da fonte. Então, o jornalista, desde que não seja ele o autor do vazamento, ele não pode ser compelido a revelar quem forneceu aquele material, porque ele tem o sigilo da fonte garantido. Né? Mas, assim, partindo do princípio de que esses são dados sigilosos, quem promove o vazamento é responsável, sim, sobre o aspecto criminal. Euro, antes da gente saber que esses vídeos íntimos existiam, a gente já tinha visto conversas entre Vorkar e a ex, que tinham um teor sexual. Esse tipo de vazamento feito por uma pessoa comum pode configurar crime, no caso das conversas íntimas entre um casal, por exemplo? Pode. Assim, vamos lá, as conversas íntimas do Vorkar com a namorada, com a noiva, não interessa a investigação, em tese não deveriam estar resguardadas pelo sigilo, mas aqui, como não se sabe o que tem ali, no primeiro momento, até onde me consta, tudo está guardado sob sigilo. Ponto número 1. Ponto número 2. A noiva, a ex-noiva do Daniel Vorkar, cujo nome foi mostrado para a nação inteira, as conversas íntimas, ela não tem nada a ver com essa investigação. Ela é, sim, aqui uma vítima desse vazamento. Ela não tem responsabilidade alguma por isso. Né? O próprio Daniel Vorkar, que mantinha essas conversas no seu celular, eu não posso imaginar que alguém, seja o Daniel Vorkar, seja quem for, ande por aí, perambule por aí com a ideia de que um dia seu celular será apreendido. Não é o normal. Então ele tinha as imagens ali guardadas, como qualquer um de nós tem dados seus, dados bancários guardados no celular. Né? Agora o celular foi apreendido. Quem for o responsável pelo vazamento dessas informações, se úteis ou não, as investigações, pouco importa, é sim responsável no aspecto civil e criminal pelos efeitos decorrentes do vazamento. E como então, o senhor citou o exemplo aí da ex-namorada do Vorkar, no caso, ela acaba se tornando uma vítima dessa situação toda, como ela pode buscar alguma compensação? Ela pode processar alguém? O que é que ela deve buscar como forma de defesa? E também acabando incluindo também o próprio Daniel Vorkar. Assim, o Daniel Vorkar, nesse contexto específico das mensagens relacionadas às conversas com a ex-noiva, ele também chega a ser uma vítima também. Ele não passou por uma autorização, um crivo de não, pode revelar. Não. Ele também, de certa forma, também é uma vítima. Afinal, contatos íntimos, conversas íntimas dele com a ex-noiva foram revelados para o Brasil inteiro e de forma, obviamente, descabida e ilegal. Ponto. Agora, o que pode ser feito? Aí, na esfera civil, você pode, eventualmente, ajuizar uma ação indenizatória, mas você tem que saber contra quem. Né? Não é necessariamente contra o órgão de imprensa que veiculou. Então, é necessário ter uma certa investigação para se saber de onde veio o vazamento,
quem foi o responsável pelo vazamento, algo que é difícil, é algo espinhoso, sim, de se chegar a uma resposta específica, objetiva a respeito disso, mas é necessário investigar, tanto para que isso se resolva na esfera criminal, responsabilizando quem foi o responsável, como também na esfera civil. Não dá para sair atirando para todo lado, processando todo e qualquer veículo de imprensa, porque não é esse. O veículo de imprensa não é o efetivamente responsável pelo vazamento. Talvez esteja divulgando o fato. Se isso é algo civilmente apto a justificar uma indenização na esfera civil, isso deve ser apurado nas vias próprias, judiciais, no direito civil, na esfera civil. Na esfera criminal, como eu mencionei há pouco, a imprensa ela tem o sigilo da fonte. Então, criminalmente, salvo se ali existe alguma mentira, alguma fraude, algo efetivamente também criminoso por parte do órgão da imprensa, uma alteração da mensagem, algo nesse sentido, o órgão da imprensa não é criminalmente responsável, mas sim quem é o responsável pelo vazamento. E, Euro, só para a gente finalizar, nós falamos mais cedo que o ministro André Mendonça, ele proibiu, então, que os parlamentares tivessem acesso a esses dados por conta desses vazamentos. De que forma a comissão ela pode tentar reaver o acesso a esses dados? Que tipo de pedido ela deve fazer para o ministro Supremo para que ela tenha de novo contato com esses documentos? Olha, assim, juridicamente falando, o mais correto seria aguardar a extração dos dados dos aparelhos, a partir dos quais seriam feitos laudos pelos órgãos técnicos da Polícia Federal, e a partir desses laudos, aí sim seria separado o joio do trigo, ou seja, o que é útil, o que não é útil, e aí sim, a partir daquilo que é útil para as investigações, que tem nexo com as investigações, aí sim, esses dados especificamente poderiam ser compartilhados com os representantes da CPMI. Ponto. Aquilo que não serve, aquilo que é de conteúdo íntimo, que não tem vinculação alguma com as investigações, já fica, de certa forma, separado do resto, porque não interessa a ninguém. Entendo que esse seria o melhor caminho. Euro, muito obrigado pela tua participação aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado.